Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você esteja nos assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Diálogos, uma nova iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB. A ESTB, como todos sabem, é um espaço de formação crítica e especializada em discussões sobre o fenômeno tributário a partir de uma perspectiva realista, institucional e conectada com os dilemas contemporâneos. O STB Diálogos se junta às demais frentes da nossa escola. Todos já conhecem, né? O STB Informa, que é a nossa newsletter quinzenal, que sai às segundas-feiras. Temos também um podcast, que é o STB Explica, que sai também quinzenalmente às quartas-feiras. E o STB Entrevista, que é o nosso programa de entrevistas, também quinzenal, às sextas-feiras. Aproveito para convidar a todos para o nosso programa de amanhã, que será com o professor Cris, Tributação da Atividade Rural, amanhã às 9 horas, nesse mesmo canal. O STB Diálogos, ele nasce com um espírito mais informal e mais aberto. Não se trata de uma entrevista, não é uma aula, não é um webinar, é uma conversa, é um bate-papo qualificado entre profissionais que atuam no campo tributário para explorar temas relevantes a partir de suas vivências, de seus dilemas e de suas escolhas. E hoje, no nosso episódio de estreia, nós iremos conversar sobre a atuação no campo tributário internacional. O que é que significa trabalhar nesse espaço? Que tipos de trajetórias são possíveis? Quais os bastidores que costumam aparecer, que não costumam aparecer, na verdade, nos textos técnicos ou nos manuais? Para ajudar a compreender essa realidade, nós temos aqui três convidados muito especiais, meus amigos, que já foram apresentados à audiência da STB, porque todos foram convidados e participaram do STB Entrevista, mas vale dar as boas-vindas aqui e retomar essa apresentação. Começo pelo professor Romero Tavares, né, que é professor do curso de imersão da STB, né, ministra aula sobre Pilar 2, foi também professor do curso de Acordos contra a Dupla Tributação. O professor Romero ele é advogado e sócio-líder da PricewaterhouseCoopers do Brasil e possui PhD em Tributação Internacional pela Universidade de Viena. Meu amigo Romero, seja muito bem-vindo ao STB Diálogos. É um prazer estar com vocês aqui. Romero, para quem ainda não conhece, né, o Romero ele é especialista nesses temas como acordos internacionais, estabelecimento permanente, enfim. A gente vai aproveitar bastante a experiência prática do Romero, né, no setor privado para a gente entender o que significa atuar em favor dos contribuintes no plano internacional. Nossa segunda convidada, a professora Giovana Portolesi, também professora aqui da casa, já tendo ministrado a aula sobre tributação em bases universais na nossa primeira turma desse curso de imersão no campo tributário internacional, vai ser professora também da mesma aula na segunda turma, na nossa segunda edição. A professora Giovana é analista fiscal sênior da Receita Federal do Brasil, possui doutorado em Direito Tributário Europeu pela Universidade de Bolonha e pós-doutorado em Governança Tributária Global pela Universidade de Leiden. Professora Giovana, querida, muito bom dia, muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E é uma alegria estar aqui, reencontrar os colegas que a gente vai fazendo pelo mundo, né? Apesar de sermos de setores diferentes, tirando o colega Carlos e o colega Márcio, mas o Romero eu tive a oportunidade de conhecer lá atrás em Viena e é sempre uma alegria poder reencontrá-lo em eventos como esse. A Obrigada. alegria é toda minha, Giovana. A professora Giovana também tem experiência em organismos internacionais, já transitou pela União Europeia, pela OMC, vai compartilhar conosco aqui um pouco dessa experiência. Por fim, porém não menos importante, dou as boas-vindas também aqui ao meu amigo, professor Carlos André Ramos, que é mestre em Administração Financeira e Tributária pelo Instituto de Estudos Fiscais de Madrid, foi professor da primeira edição do curso de imersão no campo tributário internacional, ministrando a disciplina de intercâmbio de informações, vai ser novamente professor nessa segunda edição, e coordenou o nosso curso de tributação da pessoa física, voltado para casos complexos, que ocorreu aí durante o período da apresentação da declaração. Professor Carlos André, meu querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, agradeço ao STB Diálogo pelo convite, né? É uma honra compartilhar um ambiente de debates com três pessoas tão experientes no ramo da tributação internacional, minha colega de STB e da Receita Federal, a professora Giovana, o professor Romero, que tem uma bagagem muito expressiva aí na iniciativa privada, e o professor Márcio Campos, coordenador acadêmico do STB. Gente, para facilitar aqui a nossa conversa, né, e trazer aqui
uma, uma ordem, vamos dizer assim, um fundamento, né, para o nosso bate-papo, eu proponho a gente fazer uma divisão, né, colocar as coisas em determinadas gavetas para facilitar a conversa aqui. Eu proponho fazer uma divisão do campo em 3 áreas, né, partindo de uma dicotomia que a gente acaba criticando um pouco, mas acho que serve como ponto de partida, que é essa distinção entre físico e contribuintes, ou essa tensão entre físico e contribuintes. Enfim, essa distinção ela pode ser bastante criticada. A gente fez isso no podcast, tem 3 episódios do podcast dedicados a esmiuçar um pouco essa questão, mas, enfim, vamos partir dessa ideia e acrescentar um elemento aqui, que seria o elemento da academia. E aí, com isso, a gente chega naquilo que dentro da ESTB a gente chama do ABC do campo tributário internacional, que seria a academia, a burocracia e os contribuintes. Vamos fazer isso de trás para frente, e aí, com isso, eu convido o professor Romero a falar um pouco sobre a experiência dele nesse âmbito do trabalho do plano internacional em defesa dos contribuintes. Então, Romero, eu queria ouvir um pouco de você, o que significa atuar no plano internacional a partir da perspectiva dos contribuintes, né? Como é que é essa vivência dentro de uma Big Four, você que trabalha na PwC, que outras formas de atuação você já viu nesse campo, em termos de advocacia tradicional, consultoria, empresas multinacionais? Fala para a gente um pouco sobre como é que é atuar em prol dos contribuintes. Perfeito, Márcio. E realmente é um prazer falar sobre isso, porque é um campo de atuação tão diverso, eu diria, e tão rico quanto em qualquer uma das outras letras, né, do A e do B, quando você principalmente observa sobre óticas de países diferentes, de culturas jurídico-tributárias diferentes, contribuintes com culturas diferentes. Então, eu tive a felicidade, meus 30 anos, pouco mais de 30 anos aí de andanças, de ter experimentado essa atuação do lado dos contribuintes, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. E eu presenciei tanto no meu lugar, quanto no lugar dos contribuintes, como de outros que poderiam estar à mesa, comportamentos, culturas e campos de atuação também diferentes. Então, o que eu queria compartilhar um pouco é isso. Primeiro, para quem não é iniciado, não conhece as tais Big Four, né? A gente fala Big Four e tal. Big Four é o que? Antigamente já foi Big Eight, já foi Big Six, são firmas de contabilidade pública responsáveis pela auditoria externa dos balanços, firmas com a mais antiga, quase 200 anos, todas entre 100 e 200 anos, que com a internacionalização das empresas, principalmente inglesas, ferrovias, americanas e outras tradições, internacionalizaram-se também, acompanharam os clientes para assegurar os seus balanços. Né? Balanço, demonstração de resultado, e para fins de reporte ao mercado, ou seja, para dar essa governança sobre as informações contábeis das empresas. Dentro dessas informações contábeis, nesses mesmos últimos 2 séculos, os impostos sempre foram muito relevantes. Então, sempre você teve essa função privada de asseguração da qualidade das informações, da acurácia das informações dos contribuintes que são apresentadas para o mercado. Então, um campo de atuação é justamente esse. Na medida que você tem empresas internacionais, multinacionais, sujeitas a pluritributação, bitributação, aplicando tratados, aplicando transfer pricing, o que seja, os balanços dessas empresas precisam de uma governança. Então, esse trabalho de asseguração é um campo onde você interpreta o direito, aplica a contabilidade, entende o fenômeno econômico, ou seja, é um campo inerentemente interdisciplinar. Então, nesse campo interdisciplinar, no início desses 200 anos, até uns 30 atrás, tudo de tributário que as Big Four faziam, que acabam os Big, por quê? Porque acabou que o mercado se concentrou e cerca de 80%, 85% das multinacionais são auditadas por uma das 4 empresas, né? PwC, Deloitte, EY, Ernst Young ou KPMG, cada uma com sua história diferente. Então, esse é um universo muito amplo, muito rico, mas quando você está num país como onde eu fiz a minha primeira formação, como Estados Unidos, o que acontece? É tão transparente, tão intenso o diálogo e a cooperação fisco-contribuinte, que essa função de asseguração privada, muitas vezes, ela se transforma em pilar do diálogo com a burocracia. Então, você acaba tendo várias situações quase com que há uma auditoria conjunta
onde há o resultado de uma transação que não é nem transação, nem qualifica como negociação. É um consenso realmente sobre o que deveria ser o tratamento de determinada transação. Então, você tem isso nos Estados Unidos muito forte, tem isso no Japão muito forte. Quando chega na Europa, depende do país. Tem países onde a tradição é assim, cooperativa, aberta, transparente, de asseguração mútua. Tem países onde a cultura de contencioso, de judicialização, de juridicidade dos temas, de afastamento aí do clima de asseguração e governança é maior, onde há uma relação mais adversária e mais jurídica, fisco-contribuinte. Nesses países, acaba que as Big Four perdem um pouco de espaço para o litígio. Então, aonde o litígio tem mais espaço, você acaba tendo uma presença muito importante. Não que nos Estados Unidos não tenha, não que no Japão não tenha, é a questão de intensidade. Você acaba tendo mais intensidade dos especialistas em temas de contencioso, né, posições incertas e temas que se desenlaçam através do judiciário, principalmente, através da disputa. Você acaba tendo papel aí dos escritórios de advocacia, tem alguns também centenários, que tem um papel importante também nessa governança dos temas incertos, eu diria. Você tem a governança dos temas incertos no ambiente cooperativo e tem a governança dos temas incertos num ambiente adversário. Então, a depender do ambiente, você tem mais relevo aí nos contadores interdisciplinares, com advogados misturados no meio, ou você tem mais dos especialistas que acabam indo ao judiciário. Então, nesses campos, realmente, varia muito com a cultura, mas no fundo o objeto é sempre o mesmo. Você sempre está tratando do mesmo fenômeno, está olhando para os mesmos diplomas legais, para os mesmos fatos econômicos, para as mesmas empresas, para os mesmos balanços. É somente uma ótica diferente, seja de cooperação, seja de controvérsia, né? Então, realmente, varia bastante de um país para o outro, mas eu também tive a felicidade aí nos últimos 20 anos, de, enquanto representante de contribuintes, também atuar no que passou a ser uma função importante também, que inclusive tem muito a ver com essa cultura de asseguração, de governança que as Big Four trazem, né, de cooperação, que é onde a gente assiste também à burocracia. Então, por exemplo, eu tive como cliente o governo britânico no processo de negociação com o governo brasileiro, do ADT, alguns anos atrás. E alguns de nós, em alguns países, muitas vezes a gente acaba atendendo também e prestando esse compartilhamento de conteúdo técnico, trabalhos econômicos, o que seja, atendendo como clientes, como se clientes privados fossem, também entidades públicas, principalmente em temas transnacionais, né? Então, de novo, é o mesmo objeto, mas é o mesmo objeto olhado por lentes diferentes, ângulos diferentes, a depender do país, principalmente. Entendi, meu querido. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu quero fazer um comentário sobre o que você disse, mas antes eu preciso mandar um recado aqui do Gustavo. Gustavo, acho que foi seu aluno aqui no curso de ADTs. Ele falou: olha, bom dia, participei do curso de acordos para evitar tributação. Recomendo, professores muito capacitados. Ele ainda Bom, está mandando a obrigado, pergunta aqui: vai Gustavo. ter curso específico de preço de transferência e Pilar 2? Não, Gustavo, preço de transferência. Bom, vai ter uma aula, 2 aulas de preço de transferência e uma aula de Pilar 2 dentro do curso de imersão no campo tributário internacional. Não vai ter cursos específicos sobre esses tópicos, não. O que o professor Romero vai ministrar vai ser uma aula sobre o Pilar 2 no nosso curso de imersão. Mas aí, Romero, tem aluno seu aqui se manifestando no Perfeito. chat. Prazer ter o Gustavo aqui conosco. Romero, só um comentário, aproveitando até porque você tocou num ponto importante, que é essa questão dessa tensão, né? É o problema cultural que a gente tem no Brasil, dessa tensão Sim. fisco versus contribuinte, por isso que eu quis falar sobre isso desde o início. E eu posso até dar um testemunho. Eu fiz minha faculdade de Direito, pensava em ir para a área tributária, eu gostaria de atuar na área tributária, tinha esse desejo. E eu tinha uma visão bastante limitada, que eu acho que uma visão que muita gente tem, né, desse processo, que seria eu me formar, me tornar um advogado, montar o meu escritório e defender empresas de autos de infração, fazer Isso, planejamento tributário ou buscar créditos, enfim, né, tentar isso. verificar um pagamento indevido para fazer um resgate de um crédito dos últimos 5 anos, enfim. Praticamente isso, né? Eu imaginava talvez uma variação aqui ou ali, mas um auto de infração aqui ou ali,
mas seria basicamente essa atividade. E, passados muitos anos, eu descobri um universo de coisas que é muito diferente do que eu imaginava, né? Eu acho que o pessoal que está no início da carreira, acho que tem essa dificuldade de visualizar isso todo. E eu fico muito feliz de você trazer essa sua experiência, ainda mais a partir dessa perspectiva, né, de colaboração, né, que é bastante... É bastante diferente de como normalmente é a linguagem, ou o discurso da tributação no Brasil. E, enfim, pelo menos se na minha época de estudante eu tivesse alguém que tivesse me passado esse tipo de informação, talvez eu visse o mundo da tributação com outros olhos. Né? Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Tive que esperar muito tempo para poder compreender isso. É de onde a gente vem, né? Espero que não seja para onde a gente vá. Exato. E essa questão da cooperação é central aqui para a filosofia da nossa. Seguindo, então a gente começou, né, como eu disse, de trás para frente, né, do C, do ABC do campo. Agora acho que a gente pode passar para o B de burocracia, e pensar na atuação, né, no campo tributário internacional a partir da perspectiva dos estados e, num certo sentido, também das organizações internacionais. Eu queria começar contigo, Carlos. Você podia compartilhar um pouco sua experiência na Receita Federal? Como é que se dá essa atuação no plano internacional a partir da administração tributária? Pois bem, Márcio, eu concluí meu mestrado, eu sou auditor fiscal há mais de 20 anos, e concluí minha dissertação de mestrado sobre intercâmbio automático de informações e novas perspectivas. Assim que eu concluí esse trabalho, eu fui convidado a participar e estar mais próximo da área internacional da Receita Federal, na divisão de assuntos internacionais. E com essa proximidade, eu tive oportunidade de estar próximo da OCDE, acompanhar os trabalhos da OCDE, participar de cursos da OCDE, de preço de transferência, de MEP, de APA, de vários temas muito importantes. E também, no ano passado, eu tive uma grande oportunidade que eu fui assessor do peer review do CRS, entendeu? Então, eu compus o grupo, fui para uma grande jurisdição da Europa e participei efetivamente ali nesse trabalho do OCDE. E é isso, sabe? Eu acho que é muito importante a área da Receita, 2 anos como um dos representantes do WP10, e foi um trabalho muito interessante. Em relação à questão da estrutura da tributação internacional dentro da administração tributária, grande parte dos países possuem uma divisão específica de tributação internacional. Não é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos várias caixinhas, né? No caso, 3 caixinhas mais importantes, com maior destaque, e esse trabalho é diversificado. Então, nós temos a Assessoria de Relações Internacional, que é a ASAIN, que cuida ali de representar o país em organizações internacionais, o contato com outros países, negociar acordos e convenções em matéria tributária e aduaneira, e também tratar da cooperação internacional. Junto da ASAIN, temos 4 adjudâncias, certo? Que são 3 nos países do Mercosul, Paraguai, Uruguai e Argentina, e uma nos Estados Unidos, com sede em Washington. A segunda cartinha dentro da Receita Federal na matéria internacional é a Divisão de Assuntos Internacionais, foi onde eu trabalhei por 3 anos, e ela realiza estudos sobre temas de matéria internacional voltados para a área fim da Receita Federal, na área de fiscalização. Essa divisão de assuntos internacionais está abaixo da Subsecretaria de Fiscalização. E temos também a DITIM, que é a Divisão de Tributação Internacional, onde nosso coordenador Cabino trabalha, e pode falar melhor, que formula a parte normativa da tributação internacional. Proposta de alteração legislativa, instruções normativas e pareceres na área de tributação internacional. Então, no Brasil é diferente. Nós temos 3 caixinhas principais dentro da Receita Federal e cada um tem sua competência específica. Existem alguns questionamentos, se é melhor ter um departamento específico de tributação internacional que faz tudo, faz fiscalização, faz acordos, e se é melhor ter, assim, diversificado em caixinhas igual no Brasil. Eu acho que depende muito da situação do país. O Brasil é um país muito grande, nós temos mais de 200 milhões de pessoas no país. É diferente da realidade, por exemplo, da Espanha, de Portugal, que pode ter um departamento específico. Mas, se você quiser complementar alguma coisa em relação a DITIM, fique à vontade. Não, é isso mesmo, sua leitura está correta.
eu sempre faço essa apresentação, né, do tema da tributação internacional dentro da Receita como sendo tripartite, né? Tem aquela visão mais tradicional de fiscalização propriamente dita, com a qual eu não trabalho, né? As pessoas às vezes se confundem, né? Achando que todo mundo que atua todo auditor, né, o servidor público da Receita que atua com tributação internacional, atua com fiscalização, não necessariamente. Então, nós temos a parte de fiscalização, que é mais tradicional, uma que seria essa espécie dessas relações internacionais, como se fosse um palácio de Itamaraty dentro da Receita Federal, e uma outra que é a normativa, que é onde eu trabalho. Então, essa visão mais normativa, essa visão mais jurídica, vamos dizer assim, da tributação internacional, ela dá pelo menos é a minha visão, é a minha sensação, ela me dá bastante liberdade, porque eu destoo daquele preconceito que há contra quem atua no fisco, de que toda interpretação, todo ato, toda atitude é em prol de aumentar a arrecadação, né? Como se houvesse um compromisso com o aumento da arrecadação. Eu costumo brincar dizendo que se essa fosse a minha principal referência, a minha vida na divisão de tributação internacional seria muito mais fácil. Porque quando chegasse uma solução de consulta perguntando se algo seria dedutível do imposto de renda da pessoa jurídica, não é dedutível. Depois eu busco uma justificativa, né? Esse valor ele deve ser adicionado à base de cálculo? Sim, deve ser adicionado. Depois eu busco a justificativa. E não é assim que funciona. Então, essa visão que internamente a gente chama de tributária, mas que poderíamos chamar de jurídica ou de normativa, ela dá essa liberdade de a gente poder criar um vínculo da nossa atuação diretamente com o que são as nossas expectativas em relação à tributação, e não necessariamente em relação a uma ordem direta, ou interesse direto de um governo específico, até porque nós somos funcionários do Estado brasileiro, não do governo brasileiro. Então, eu enfatizaria apenas isso do que você disse, Carlos André. Mas eu aproveito o gancho também e chamo a professora Giovana para conversa. E já gostaria de saber a sua opinião, Giovana, sobre essa questão, e se você já puder, na mesma linha, também falar um pouco da sua experiência em organismos internacionais, né? Só para usar o jargão da escola, a gente faz uma distinção entre o que seria a burocracia internacional e a supranacional, vamos dizer assim, né? A internacional é essa, né? Representantes dos países que participam dos debates, né? E temos a burocracia supranacional, que é aquela que pertence aos organismos internacionais. A Giovana tem essa experiência, né, junto à União Europeia, ao OMC. Então, Giovana, como é que é a sua visão dentro da Receita Federal, no plano internacional, e desses organismos internacionais no plano supranacional? Olá, gente. Márcia, eu acho que a minha distinção entre internacional e supranacional é um pouquinho diferente. Eu ainda vejo que a atuação da Receita Federal na área internacional é uma atuação nacional. Ela nunca vai ter uma posição internacional, ela vai ter uma posição nacional sendo defendida internacionalmente, né? Que é sempre uma busca de espaço político internacionalmente. Isso é muito claro, principalmente na interação do Brasil nas relações internacionais, quando a gente pensa no Brasil atuando dentro da OCDE e o Brasil buscando uma força dentro da OCDE como membro dos países do BRICS. Então, são essas atuações em que você disputa espaços internacionais. Com relação à Receita Federal, eu acho que eu não posso ser uma pessoa que se coloca dentro de nenhuma dessas caixinhas que o Carlos André trouxe, o professor Carlos André trouxe antes, por uma série de questões de organização burocrática da instituição, diferenciação entre cargos e que cada cargo pode aceder ou não dentro da burocracia da Receita Federal. Eu, como analista tributário, tenho uma limitação maior nessa atuação internacional do que um auditor fiscal, por exemplo. Eu estou na área internacional, eu acho que há tanto tempo que eu já não me recordo mais dessa minha atuação internacional. Então, eu acabei tendo mais destaque fora da Receita Federal e essa influência fora da Receita Federal, hoje eu trago para dentro da instituição. Então, trazendo um pouquinho da nossa organização burocrática, das oportunidades que existem dentro da Receita Federal na área internacional,
Eu trabalhei um tempo no que é hoje a estrutura da Asaim, e na época era uma coordenação geral, então, a época que eu trabalhei ali, eu era responsável pelas relações institucionais da Receita com os organismos internacionais, e depois dessa atuação, eu acabei vindo para a área que o Márcio trabalha hoje, que é dentro do guarda-chuva da tributação, né, da Subsecretaria de Tributação, numa divisão regional de tributação, a DISIT, aqui na 9ª Região Fiscal. Então, aqui, como em terra de cego, quem tem olho é rei, eu mesmo como analista era a pessoa que era consultora para assuntos tributários internacionais. E eu percebi que dentro da Receita, eu estou falando isso já de coisas que têm 10 anos, né? Acho que a gente evoluiu muito. O programa BEPS da OCDE trouxe uma amplitude para a aplicação da tributação internacional no mundo inteiro, principalmente no Brasil, de uma maneira muito mais aberta, contundente. Acho que as pessoas percebem mais a tributação internacional hoje nas suas vidas do que era percebido 10 anos atrás. O BEPS começou em 2013, a gente já tem 12, 13 anos aí desse processo, 12 indo para 13 anos dessa formalização desse programa, então acho que com isso ganhou uma expansão. Então, naquela época, quando eu comecei a trabalhar aqui na divisão de tributação, na 9ª Região Fiscal, que é Paraná e Santa Catarina, era quase um mito falar de tributação internacional. As pessoas não percebiam aquilo como algo da vida delas. E aí eu comecei a olhar alguns casos que chegavam para mim, que eram de tributação nacional, e que eu dizia assim, poxa, a gente está olhando isso aqui da tributação nacional, mas não está olhando a estrutura desse contribuinte, que tem uma perninha dessa constituição dessa empresa lá em Delaware. Por que isso não está nem no nosso radar? Por que a gente não continua a pensar que tributação internacional é algo que acontece no Brasil, em São Paulo, Rio e Brasília, e em nenhum outro lugar? E aí eu lancei um curso de tributação internacional para os meus colegas, um grupo de estudo, porque eu queria era uma maneira de eu poder compartilhar aquilo que eu tinha aprendido no investimento que a Receita Federal tinha feito em mim num doutorado na Itália, com os recursos que eu tinha disponíveis na época, e eu lancei esse grupo de tributação internacional, e hoje eu fico muito feliz porque eu vejo colegas meus que naquela época já entendiam a importância, mas não encontravam o canal, hoje eles estão trabalhando dentro dessas estruturas que o professor Carlos André mencionou para a gente. Então, olhando para a Receita Federal, eu vejo uma expansão muito grande da área internacional. A diferença que eu vejo muito marcada entre países que eu classificaria ali entre os países desenvolvidos e a atuação da Receita é que para países europeus, a proximidade com o internacional, ela é tão presente na vida porque você atravessa a fronteira e você está num outro estado, em 1 hora de viagem de avião, você está em qualquer ponto da Europa. Então, essa proximidade com o internacional não é só uma coisa das pessoas em si se moverem, mas das empresas se moverem, da economia se mover dentro de um campo de atuação que é muito mais amplo do que é o Brasil. O Brasil territorialmente é enorme. Se a gente pensar, nós temos relações com os nossos vizinhos aqui dentro do Mercosul, dentro da América Latina, mas né, vamos pensar alguém que está em Fortaleza fazendo uma relação com quem está em Buenos Aires. A dimensão territorial é enorme. Então, esse internacional ele foi chegando talvez com mais força para a gente dentro do mundo digital do que chegou para o mundo físico. Então, eu ainda percebo na nossa burocracia de Receita Federal uma mentalidade muito tacanha do que é o internacional, no sentido de que o internacional é o chique, de que o internacional é exceção, de que o internacional é fazer viagem internacional que é bonito, ou de estar participando de um ambiente internacional e de se sentir privilegiado. E eu digo que essa visão é tacanha porque eu vivi a experiência de estar trabalhando em uma área internacional, tanto na União Europeia, e daí eu vou fazer a diferenciação do que é internacional para mim e do que é supranacional, exatamente por causa dessa experiência vivida,
do que é trabalhar nesse internacional dentro de uma Organização Mundial do Comércio, em Genebra, do que é trabalhar esse internacional numa universidade de Bolonha, que é uma das universidades mais antigas do mundo, e diz que é a mais antiga do mundo ocidental, e eu não quero brigar com Paris por isso, com a Sorbonne por isso. E o que é esse internacional estando numa universidade como a Universidade de Leiden, na Holanda. Então, assim, a gente percebe que o internacional, ele é uma coisa do dia a dia, ele não é exceção, ele não é o bonito, não é o chique, ele é parte da vida das pessoas. As pessoas já vivem e atuam numa área internacional. Isso, né? Aí eu vou falar mais um pouquinho também, vou me estender um pouquinho, porque eu gostaria de compartilhar essa experiência com as pessoas, principalmente com mulheres e principalmente com pessoas que vêm do interior do Brasil. Muitas vezes a gente acha que esse mundo não é para a gente, porque ele está muito distante. Eu nasci numa cidade pequena do interior do Paraná, e quando eu falava, adolescente, que eu queria ser diplomata, as pessoas riam de mim. Porque dizem assim, como assim ser diplomata? Diplomata não é uma coisa para quem nasce no interior do Paraná, numa cidade pequena, e vai atingir isso. E aí eu fiquei com esse desejo, fui estudar direito. No direito eu descobri o direito tributário, e eu vi no direito tributário uma possibilidade de atuar na área internacional. Então, para mim, o internacional veio antes do que a área tributária. E aí, dentro da área tributária, eu pensei assim, bom, eu fui fazer estágio na Procuradoria da Fazenda durante a faculdade de Direito, e eu falei, tá, e agora, o que que eu vou fazer? Eu descobri a Receita Federal. Eu falei, então, na Receita Federal, eu quero entrar para negociar acordo internacional. E eu passei boa parte da minha vida me preparando para isso. Infelizmente, eu nunca negociei acordo internacional, mas hoje eu encontrei um outro canal em que, na minha condição de analista tributário, eu consigo dar vazão para esse meu modo de ser internacional, eu diria, porque é algo que está presente na minha vida há muito tempo. E aí eu fui para a área de gestão corporativa, e hoje eu liderei uma reunião do BRICS, de um grupo de jovens profissionais tributários. E daí a gente foge da tributação internacional, entra na questão de gestão de recursos humanos em âmbito internacional, mas a maior parte dos jovens que estavam no grupo hoje, alguns não tão jovens, trabalham na área de tributação internacional. Então, a gente foge da tributação internacional, mas ela volta para a gente com os temas que esses jovens têm interesse em aprender, que são esses temas que a ESTB tem abordado. Preços de transferência, negociação de acordos internacionais, tributação em bases universais ou CFCs, enfim, tributação de pessoas físicas no âmbito internacional. Então, ouvindo uma hora esses jovens se apresentarem e eles dizerem qual é o interesse deles para trabalhar hoje, é exatamente nesses temas que a gente está discutindo dentro da ESTB. Então, acho isso, assim, fenomenal que essas coisas estejam acontecendo. Uma reunião de recursos humanos acaba desembocando na tributação internacional. Então, essa é a minha experiência de Receita Federal. Por isso que eu falo que eu não consigo me encaixar em nenhuma dessas estruturas, e até acho que faz sentido, porque hoje, trabalhando na Subsecretaria de Gestão Corporativa, a nossa atuação dentro da Receita Federal ela é transversal. Enquanto a gente divide na burocracia atividades fim e atividades meio, que a gente não gosta de chamar de meio, porque elas são atividades estruturantes para as áreas fins, que são tecnologia, pessoas e operações de logística. A gente acaba tocando a área internacional. Então, eu digo que eu fico muito feliz que hoje os jovens que estão chegando, tanto na Receita Federal como no mundo, já entrem num contexto, aqui no Brasil, entrem num contexto diferente do que foi aquele meu de quase 30 anos atrás. Aí, para falar um pouquinho da experiência internacional, e eu já vou concluindo, eu tive a oportunidade de atuar na missão do Brasil junto aos organismos internacionais em Genebra. Então, eu participei de reuniões da OMC e participei de muitas reuniões das Nações Unidas, da ONU.
Olhando a questão do nacional, internacional, multilateral, supranacional, a OMC, para mim, é o organismo essencial, organismo internacional essencial que trabalha com o multilateralismo. E a dinâmica de decisões, a dinâmica em que as matérias são apresentadas, elas são completamente diferentes do que elas são, por exemplo, no âmbito da União Europeia, que na área de tributação apesar da tributação não ser o ponto principal, ela não tem ainda uma unificação perfeita da tributação dentro da União Europeia, principalmente na tributação direta, os estados ainda têm a sua soberania fiscal absoluta, né? Quer dizer, absoluta não, porque ela já é mitigada pelas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, então já dentro desse sistema já tem uma mitigação em favor do mercado, né, do funcionamento do mercado europeu, mas é muito diferente a estrutura em que os processos decisórios eles vão acontecendo. No multilateralismo, existem as negociações paralelas, mas ali os países eles decidem muito olhando para eles e para a influência que eles têm no mundo. A gente está falando ali de OMC, que tem a ver com comércio, e a gente vê como o mundo ele está bastante complexo hoje, depois dessa nova presidência dos Estados Unidos, em termos de Organização Mundial do Comércio e de guerras tarifárias. Mas ali é uma coisa muito país, nacionalmente, vou atuar internacionalmente em prol dos meus interesses. Dentro da União Europeia, que é a minha experiência de estagiária durante o meu doutorado, eu fui fazer um estágio na direção-geral de IVA. E ali eu experimentei uma maneira completamente diferente de trabalhar, que depois eu fui viver novamente dentro da Receita, dentro do programa Confia. Então, o programa Confia, ele usa muito esse modelo europeu, digamos assim, que é de cooperação. Você constrói toda a legislação, todos os passos, toda a burocracia, toda a legislação de uma forma conjunta, tanto com os outros países que estão sentados à mesa, quanto com a academia, o setor privado, como o professor Romero trouxe. Então, o pessoal que defende os contribuintes, que defendem os negócios, né, os business, eles estão presentes dentro do processo de construção da legislação europeia. Então, para mim, ali existe essa ideia do supranacional quando, claro, cada país ainda defende os seus interesses, mas essa defesa de interesses ela é mais mitigada, ela é mais branda, porque existe uma direção comum que não é só econômica. Então, dentro da União Europeia, além da economia, a gente vai ter uma integração de pessoas, vai ter uma integração. Claro, capital é economia de toda forma, mas ela não está vista só do ponto de vista de transações comerciais, como é no multilateralismo da OMC. Ela tem outras dimensões de que as pessoas realmente passem a conviver e a viver dentro de um espaço como se aquele espaço fosse único. E a tributação reflete isso, em como essa tributação ela vai sendo definida e modulada, né? Quem nunca participou dessa parte burocrática da construção dessa tributação europeia, que é a construção de uma tributação sem Estado, porque não existe um Estado supranacional, mas mesmo assim são produzidas normas, não por um parlamento, mas por um órgão burocrático da União Europeia, que é a Comissão Europeia, com a intervenção, sim, do parlamento, com a intervenção do Conselho, que é político, mas existem toda essa dinâmica, que é uma dinâmica em que você faz uma construção conjunta, em que você faz um compartilhamento da soberania tributária nacional, então deixa de ser nação se defendendo internacionalmente, mas passa a ser uma nação dentro de um contexto supranacional, ela é mais mitigada. Então, essas para mim são as diferenças, essas são as oportunidades que as pessoas podem ter trabalhando na área internacional, tanto numa burocracia nacional, como numa burocracia multilateral, como numa burocracia supranacional.
Sobre a OMC, qual foi a minha atuação enquanto expert de tributação internacional? A gente olhava muito a questão de intangíveis e também de valoração aduaneira, de preços de transferência, dentro daquele contexto das discussões que estavam sendo feitas na OMC naquele período que eu estive lá, que foi 2017. Acho que era essa contribuição que eu poderia dar para vocês. É muita coisa, são muitos anos para falar em pouco tempo. Obrigada. Giovana, você abriu uma caixa de Pandora, que eu vou tentar não tomar muito tempo, é que você tangenciou vários pontos que são muito importantes aqui culturalmente para a instituição, mas eu vou pegar 3 comentários principais aqui. Primeiro, a questão da distinção entre internacional e supranacional. Eu anotei para fazer o comentário no início, mas aí ao longo da sua fala você acabou indo justamente para o ponto que eu iria levantar, que eu acho que é o cerne dessa distinção. O cerne da distinção é interesse. Depois, no final das contas, você falou isso. Quer dizer, o plano interno... Mas aí eu vou linkar com uma outra percepção sobre o internacional, onde ocorre o internacional. Mas vamos lá, num nível mais profundo, até um pouco academicista, sobre essa distinção, a questão é a quem você serve quando está participando do debate. Então, acho que essa é a principal maneira de fazer essa distinção, e quem faz isso não sou eu, é uma autora, esqueci o primeiro nome dela, o sobrenome é Slaughter, Anne-Marie Slaughter. Ela tem um livro chamado A New World Order. Ela fala sobre isso, sobre essa criação de redes internacionais de burocratas, enfim. Mas não vou aprofundar nisso. Mas a ideia é que o internacional ele tem essa preocupação com o interesse específico do Estado ao qual você está vinculado. E aí a única coisa que eu complementaria na sua visão sobre o supranacional, quando você fala de multilateralismo e tal, mas sempre vai haver uma tensão entre o interesse do Estado e o interesse da própria burocracia supranacional, que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Quando se fala, por exemplo, da OCDE, eu vejo muita gente falar, porque a OCDE, na verdade, já está defendendo os interesses dos Estados Unidos, do Reino Unido e tal. Sim, os delegados desses países estão lá defendendo isso. A burocracia da OCDE está defendendo os interesses da própria burocracia da OCDE. Às vezes as pessoas não entendem isso. É um pouco complicado, eu vou tentar não entrar muito nesse ponto, mas essa burocracia tem que justificar sua própria existência, e para justificar sua existência, ela tem que ter uma agenda que não seja necessariamente a agenda dos países. Porque se for, mudou o governo do país, mudou também a burocracia supranacional. E a OCDE ela tem se mantido, pelo menos nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, ela tem se mantido muito estável em termos de agenda, mesmo com mudanças muito drásticas, né, em alguns governos. A gente tem, obviamente, alguns exemplos mais recentes, como foi o caso das idas e vindas da Casa Branca, que afetaram bastante, por exemplo, o resultado do projeto BEPS, mas mesmo assim a OCDE conseguiu segurar as pontas razoavelmente bem e perseguir uma agenda que é mais sua do que necessariamente dos países que a compõem. Então, no final das contas, eu acho que a gente acaba falando a mesma língua. Mas ainda sobre essa questão do internacional, voltando para o início da sua fala sobre isso, que interessa muito a nossa escola, tem uma pergunta que já existe há muito tempo, ela foi mais bem depurada no século XIX, que é onde é a esfera internacional, né? Onde está essa esfera internacional? Porque assim, eu viajo bastante, né? E eu nunca estive no plano internacional, porque toda vez que você sai de um país e chega no outro, você é um local do outro, né? Então, eu falo isso porque recentemente agora a gente participou em Curitiba de um evento sobre EAD, e o tema do evento, a gente que eu digo é a ASTB, a escola, né? A gente participou desse evento, e o tema era a internacionalização. Invariavelmente as pessoas falavam, o Brasil e lá fora, não sei o quê, porque enquanto o Brasil faz isso lá fora, tal, assim, todas as palestras eram dessa maneira. Havia uma dicotomia entre o Brasil e lá fora, o Brasil e lá fora. O Brasil faz isso, mas lá fora, tal. E aí eu fiz uma apresentação, a gente apresentou um artigo que foi aceito e tal, o nosso artigo fala justamente sobre a internacionalização do ensino da tributação. Obviamente, eu mudei um pouco, diante de toda essa discussão, eu mudei um pouco minha apresentação e disse, gente, uma coisa que, por exemplo, está muito clara, que assim, por tudo que a gente está vendo aqui, que está muito claro, que está na cabeça das pessoas, é que nós não nos vemos como parte do plano internacional. E o que é mais curioso é que a gente está num congresso, chamado de Congresso Internacional, num painel que era separado por trilhas, e a gente submeteu um paper em inglês para uma trilha em inglês, a minha apresentação foi em inglês, e ainda assim as pessoas não acham que a gente está tendo um debate internacional.
O debate só vai ser internacional se aquele evento não for lá e for em um outro lugar. Sei lá, na Argentina, por exemplo, no Paraguai, aí seria internacional, no Brasil não. Né? A gente está em Curitiba, tem que pegar todo mundo, colocar num ônibus e ir para o Paraguai para ser internacional. Então, essa falta de reconhecimento de onde se manifesta essa dimensão internacional, ela é patente. Né? Tem um autor americano, o Brian Tamanaha, que ele fala no livro dele, né, sobre a evolução do plano internacional. Ele fala, olha, historicamente, nunca precisamos de um organismo internacional para reconhecermos a esfera internacional. Ela sempre existiu nos tribunais locais. Ele está falando muito uma perspectiva americana e tal. Mas fala, o internacional sempre existiu dentro do local. Mas na cultura brasileira a gente tem um pouco dessa dicotomia, como se o Brasil não fizesse parte dessa internacionalização, e aí eu linko isso com a segunda parte do que você falou, que é sobre que também é um tema central para a gente, que é a questão da centralidade ou da posição periférica dos atores, né? Isso em vários níveis. Eu vou resumir tudo isso que você falou de várias questões, do fato de ser mulher, do fato de ser analista, do fato da sua origem geográfica, e aí tem a questão da condição brasileira e da postura brasileira diante dos debates internacionais. Eu não vou me deter muito nisso, um pouco porque eu extrapolo um pouco minha esfera de competência, e outro porque o debate ficaria muito longo. Mas a ideia de centralidade e de periferia, ela é central em qualquer... Ela é central, ela é fundamental em qualquer debate sobre campo, né? E a gente está falando sobre o campo tributário internacional, e é um dos elementos que a gente tem que levar em consideração nesse processo de atuação, porque, e é bom dizer isso com todas as letras para quem está começando, esse processo é um processo de ocupar espaços. Ninguém convida ninguém traz ninguém convida ninguém, você não vai ser convidado a sentar numa mesa, você tem que ocupar esse espaço. E você só ocupa esse espaço se você se reconhecer como um ator desse campo. Porque se você não se reconhece como um ator desse campo, ninguém mais vai te reconhecer. Então você tem que ocupar esse espaço, você tem que entender como o jogo é jogado, qual é o problema que está sendo posto, quais são os problemas entendidos enquanto tais e quais são as soluções consideradas legítimas de jogar o jogo. E você só faz isso jogando, né? Em alguns casos o ticket para entrar na brincadeira é um pouco mais caro, em alguns casos a gente precisa de um concurso público, você tem que passar por uma barreira para poder jogar esse jogo, em outros você vai ter que fazer uma prova da OAB ou fazer um curso de contabilidade. Dificilmente alguém entra no campo tributário sem ter que ter passado por algum funil, né? O Romero mencionou alguns funis ali também na iniciativa privada, alguns mais difíceis que outros, mas tem um funil, tem uma preparação, você tem que saber jogar esse jogo e entender que é uma disputa de poder, ainda mais no campo tributário, né? E por fim, só para fazer o link com a próximo tema, se ninguém mais quiser reagir a isso também, depois eu franqueio a palavra, quando você falou da dificuldade de se encaixar em algumas dessas caixinhas, no final, quando você narrou sua atividade, me parece que se é que dá para tirar uma síntese disso tudo, você acabou narrando algumas das funções principais das caixinhas. Aí talvez a questão de dividir hermeticamente cada uma delas não seja a melhor abordagem, mas talvez entendê-las como a gente entende, por exemplo, a tripartição de poderes, em que você não tem uma divisão hermética, mas você tem preponderâncias. Você tem um legislativo cuja preponderância é legislar, mas que também tem funções administrativas. Você tem um judiciário que também tem a preponderância julgar, mas também legisla, e por aí vai. Então, talvez a sua função ela tenha tido um pouco de cada, mas a que me chamou a atenção é que, no final das contas, fugindo daquelas três características, bom, fiscalização você não mencionou, mas você falou um pouco de relações internacionais e questões normativas. E você trouxe um elemento, que é o elemento para onde eu queria caminhar, que é a questão da educação, né? Ainda que dentro da burocracia, mas você falou de um aspecto que é ligado à academia, e aí eu vou puxar o assunto para a academia. Mas antes de fazer isso, eu queria franquear a palavra aqui ao Carlos André e ao Romero, para saber se vocês querem reagir um pouco a isso, porque a Giovana levantou Eu pontos aqui queria muito... sim, foi muito Então, rico aqui. O que a então fala, Giovana Romero, depois a falou, o gente que o entra na questão Márcio da falou academia. também, e também o que o professor Carlos também falou, apertaram-se vários botões aqui. Então, o primeiro deles é o seguinte: eu ecoo completamente a questão de ocupar os espaços. Eu sou de Recife, minha família é 100% nordestina, e como fazer tributação internacional a partir do Nordeste, quando o eixo Rio-São Paulo, Brasília, acaba concentrando. Então, eu sinto exatamente o que você narra, Giovana. E realmente, se não houver essa predisposição pela ocupação do espaço, e a educação é o caminho, vai ser o próximo tema. Não tenho dúvida, o professor Carlos também, temos o cuiabano aqui, a paranaense lá, professor Carlos, eu não sei, mas não me soou do Sudeste, não sei,
Mas, enfim, então esse é um tema realmente que é importante para quem está assistindo a gente. Não tenham preconceito contra vocês mesmos. Os espaços estão aí para serem ocupados e as portas não vão ser abertas para você, mas você vai conseguir abri-las através da qualificação, educação. Ah, mas eu percebi também o seguinte: vocês foram muito úteis aí para o público na descrição das caixinhas, porque realmente é bom para organizar o pensamento sobre os caminhos que podem ser trilhados, né, dentro da carreira pública. Eu acabei não fazendo nada parecido aqui quando eu falei do lado privado, falei um pouco da asseguração e da judicialização, mas eu posso para o nosso público descrever um pouco melhor no campo privado que caixinhas são essas, né? Então, a primeira delas, obviamente, você tem a caixinha do contribuinte. Então, existem os departamentos tributários das empresas, que são organizações que foram crescendo ao longo do tempo de forma substancial e que originalmente também tinham uma função suporte da contabilidade, mas que foram ganhando protagonismo a depender do país, ou na área de desenvolvimento normativo, ou na área de contencioso, mais uma vez, espelha o ambiente jurídico tributário de cada país. Mas você foi tendo funções estratégicas para a empresa, para os contribuintes, relevantes na área tributária, principalmente nos países desenvolvidos, na formulação. Então, essa descrição que a Giovana faz do ambiente europeu é o mesmo que acontece em Washington. Geralmente, os líderes das áreas tributárias das grandes multinacionais passam a maior parte do seu tempo em Washington, preocupados com essa colaboração no desenvolvimento de normas, e pode ser leis ou infralegais, o que seja. Então, essa cooperação no desenho do sistema é muito relevante para os departamentos tributários, que é quem são os representantes. Assim como você tem delegados dos países na OCDE, na verdade, você tem executivos de empresas nas entidades que representam o setor privado dentro da OCDE, como o BIAC, ou dentro da União Europeia, o que seja. Então, existe esse campo enorme dos departamentos tributários das empresas. E assim como existe esse campo enorme que eu falei, que é multinacional por excelência das Big Four, e existe esse campo enorme, que talvez seja mais internacional do que supranacional, dos escritórios de advocacia, que às vezes têm presença em vários países, e que seja dentro dos departamentos tributários, seja dentro das Big Four, seja dentro dos escritórios, existem as famigeradas caixinhas também. Muitas vezes você começa com aquelas caixinhas de asseguração que eu estava falando, provisionamento dos impostos no balanço da maneira adequada, governança sobre o processo de apuração, o equivalente ao que seria uma fiscalização do ponto de vista do poder público, a própria auditoria desses saldos, e isso evoluiu para o suporte na preparação ou revisão de obrigações acessórias, ou seja, sempre com aquele intuito de garantir aderência à legislação e às normas, sem nenhum intuito, é absolutamente agnóstico, sem nenhum intuito de minimização de carga. Assim como o professor Márcio falou da função dele, se a função fosse arrecadar, era muito fácil. Se a função do que assegura o cumprimento das obrigações acessórias fosse reduzir, também era muito fácil, mas com muito risco e com muita multa. Então, enfim, o objetivo ali é fazer o correto. Então, isso aí é o que está dentro da maior parte, o maior volume de trabalho que existe nas organizações privadas, seja nos departamentos internos, seja nos departamentos externos de suporte. E aí, obviamente, seja nos internos, seja nos externos, o que é que aconteceu? Foi acontecendo naturalmente. Os negócios vão mudando, vai havendo combinação de negócios, vai havendo novas entradas em novos países. Então, você tem uma necessidade constante de planejar. O que é que o negócio vai fazer? Que negócio vai ser feito no país 1 ou no país 2? Quais são as opções que uma empresa tem, não tributárias, as opções empresariais de fazer negócios de uma maneira ou de outra? E a cada vez foi se aproximando mais dessa análise prospectiva a análise de impactos tributários, por conta de haverem diferenças tributárias entre os países. Então, é o que se pode chamar de planejamento tributário no sentido mais puro, ilícito e natural,
e que, obviamente, pode ser mal feito, assim como a parte de compliance e provisionamento pode ser mal feito também. Pode ser feito contra a lei também. Mas na medida em que você tem a atividade principal, obviamente, não é nem ser contra a lei, nem ser mal feito. É você realmente ser capaz de apontar diferenças de carga tributária em modelos de negócio diferentes. Você pode fazer um negócio assim ou assim ou assim. E aí, obviamente, o contribuinte, ele considera a carga tributária, via de regra, na sua decisão. A depender da cultura do país, considera mais ou considera menos. Se você está numa multinacional americana, considera muito. Se estiver numa multinacional alemã, considera menos. E a depender do país, é muito cultural isso. O quanto esse é um tema pós-fato, é um tema de otimização de um modelo já definido, ou quanto, como é o caso americano, o modelo não se define sem a variável tributária ser incorporada na análise de negócios. E essa é a cultura, via de regra, da multinacional americana. Então, essa atividade também, que é uma atividade de futurologia, você antever qual vai ser a carga tributária, se for de um jeito, se for de outro, quais são as interpretações incertas que podem estar em jogo nesses cenários futuros. É uma interpretação com base em quê? Em pronunciamento de autoridades? Ela é segura? É uma interpretação inovadora, arrojada, agressiva. Então, tudo isso é o que existe de campo também em cima dessa atividade de consultoria, de planejamento, etc. E essa é uma outra caixa. Antes de chegar naquela caixa que eu mencionei, da guerra, do contencioso, da disputa, etc. e tal, que também, dependendo do país, é muito grande. E dentro de cada uma dessas, você ainda pode ter especialidades por tipo de tributo, por tipo de transação. Então, realmente, as caixinhas não acabam. O que tem em comum entre elas é aquilo que eu comentei no início. É o grau de diferença cultural que pode ter dentro de cada uma das organizações que se organiza com essas caixinhas. Você pode ter uma organização que tem todas as caixinhas enquanto poder público e se predispõe a ir para a guerra. Isso é muito explorado em alguns dos artigos antigos de um grande amigo e mentor, que é o Jeffrey Owens, né? A cultura de mobilização para o combate, né? Que necessariamente havia em muitas culturas jurídico-tributárias de Estado também, assim como dos contribuintes que se preparavam para a guerra também. Então, você pode ter cada uma dessas caixinhas, da obrigação acessória da provisão até o próprio contencioso, com zero de cooperação e 100% de adversariedade. Ou você pode ter, numa cultura, por exemplo, japonesa, que é a que eu admiro muito nesse sentido, 100% de cooperação, de colaboração para se chegar no resultado A ou B, inclusive em cenários prospectivos, cenários futuros, que é o caso, por exemplo, dos acordos de precificação antecipada, você conversa no âmbito de preços de transferência com os fiscos, às vezes de vários países ao mesmo tempo, o que serão os modelos de negócios futuros para poder ter uma conforto, uma segurança quanto ao que são interpretações incertas futuras. Porque, obviamente, elas são incertas. Então, a depender da cultura, a transparência existe com o intuito de cooperação ou ela não existe e se instala a guerra. Mas, enfim, essas caixinhas todas, com nomenclaturas diferentes, mas a mesma lógica delas também existe no setor privado. Dois últimos pontos só. Um deles é quanto ao tema do internacional. A maior ligação para mim, gente, é o grau de abertura da economia. Porque, obviamente, se você pega economias fechadas, por menores que sejam, elas não vão ser internacionais. Se for para a Coreia do Norte, não vai ter atuação internacional lá. Por outro lado, se você está nos Estados Unidos, pode ter um oceano de um lado, um oceano do outro. Desde sempre você tem uma presença global. O Japão, uma ilhazinha lá do outro lado do mundo, está no mundo inteiro. Então, realmente, a depender do grau de internacionalização da economia, seja na parte de mercadoria, seja de capitais, e geralmente os dois caminham de mãos dadas, você acaba tendo necessariamente o efeito que a Giovana falou. Independente do trânsito de pessoas, obviamente, quando tem o trânsito de pessoas, os temas tributários de pessoas físicas ficam presentes. Mas quando você tem não quero chamar do lugar comum da globalização, mas essa internacionalização das economias, você acaba necessariamente trazendo
para o sistema jurídico de cada país todos esses aspectos internacionais que a gente trata aqui, seja tributários, comerciais, de investimento, do que seja, de migração, o que seja. Então, para mim, esse é a maior causa, eu diria, mais do que qualquer coisa, proximidade, tamanho. Por fim, a gente tem que reconhecer, existe de fato ainda, eu acho, uma cultura, Giovana, você mencionou, eu achei muito interessante, um preconceito ao contrário, né? Que o internacional é meio que talvez o inalcançável, aí uma coisa meio elitizada e tal. Isso existe nessa psique brasileira de grande economia fechada, onde antigamente até para viajar para o exterior era uma coisa, para fazer uma ligação internacional era uma coisa do outro mundo, né? Parece estar ligando para a Lua. Então, enquanto que se você está nessas regiões como na Europa, o internacional você pode ir no mercado de manhã e voltar. Realmente isso aí é fato. Mas também, ainda que você tenha um ambiente onde isso não seja o tema, a sofisticação do assunto ainda é percebida de uma maneira diferente. Exatamente é um tema que a gente conversou em aula, não por ser mais complexo, ou mais sofisticado, ou mais nobre do que outros, mas por ser específico. Então, a nossa sofisticação ela é específica na medida em que ela coordena com a interpretação jurídica de países diferentes. Então, a gente tem aqui um arcabouço, um linguajar, um arcabouço normativo, conceitual, que ele não é nacional, ele necessariamente ele é internacional ou supranacional. E aí essa característica desse conhecimento acaba gerando essa percepção de um conhecimento talvez elitizado, talvez, e realmente é importante a gente desmistificar isso. Porque na prática tem muito menos glamour de perto do que de longe. É um trabalho interessantíssimo, como vários outros, mas realmente para quem tem o interesse, não é essa percepção que deve criar a ideia de que é algo inatingível. Não, é absolutamente atingível, absolutamente viável para qualquer um em qualquer região do país, desde que o próximo item aí, que é academia, seja bem considerado. Então, com isso, eu volto a palavra aí para o professor Márcio. Mas desculpa, Giovana, que eu gostei muito do que você falou e levantou várias ideias. Não, é fantástica, né? Essa é a oportunidade que a gente tem de trazer uma discussão que ela não aparece muito. Muito Exato. obrigada pelos teus comentários e do Márcio Ah, também. E, Romero, eu vou tentar não reagir muito aqui ao que você falou também, senão sabe como é que é, né? não acaba. Professor, aí eu vou embora, já vou passar uma hora aqui só reagindo ao que você disse. Mas, em essência, né, o que eu tiro aí do suprassumo da sua fala? Primeiro, você traz aí uma questão bastante tradicional também em qualquer análise sobre o desenvolvimento de algum tipo de pensamento, que é essa dicotomia entre o fator cultural e a estrutura ao redor, vamos dizer assim. Então, você enfatizou bastante essa questão da limitação material, né? Então, a gente pensa e age conforme a nossa cultura, mas também conforme as nossas restrições materiais. E eu concordo contigo que o fechamento ou a abertura da economia pode ser um fator, assim como a tecnologia, historicamente, é um Sem fator dúvida. fundamental, mas aí eu volto para aquele exemplo que eu dei lá de Curitiba, que para mim, assim, por que eu volto para aquele exemplo? Porque, para mim, ali está claro que o fator material não é um empecilho. A gente estava num Claro. evento sobre EAD, né? Ou seja, a gente está num ambiente em que o, o produto a Presença é ser muito importante. vendido Isso. é um produto intelectual, quer dizer, a gente está falando de Claro. instituições de ensino, em 2025, século XXI, já, no primeiro quarto do século XXI já avançado, com toda essa tecnologia que a gente tem, e ainda assim a ideia de internacional era uma ideia muito restrita. Era como se Exato. o Brasil não pudesse pertencer a isso. Então, parece que, resolvidas as questões materiais, a cultura ainda pende, né? ainda serve como uma bola de ferro e não deixa você avançar. Embora tenha outras limitações, mas também que tem a ver com aspectos culturais, dificuldade com idiomas, a falta de uma percepção internacional, não quero nem entrar nessa seara. Até porque eu já falei demais, eu quero passar a palavra também para o Carlos André. Antes da gente entrar no tema da academia, Carlos André, se quer reagir um pouco também a esse tema, só vou pedir para você ser mais breve do que eu mesmo fui. Desculpe. Eu vou ser breve, mas eu quero manifestar assim, Márcio, principalmente por causa da fala da Giovana e do Romero. Eu acho que existe a possibilidade da participação no direito tributário internacional e nós podemos até citar exemplos,
né? Hoje existem várias vagas em organismos internacionais, na OCDE, no CIAT, e nós temos bons exemplos que saíram do Brasil. Nós temos a Zaida Manata, que é a secretária executiva do Foro Global, o Foro Global está hospedado na OCDE, responsável pelo desenvolvimento e monitoramento do intercâmbio de informações no mundo. Nós temos o Márcio Verdi, que é o secretário executivo do CIAT, e também é oriundo da Receita Federal. A Adriana, que é a secretária adjunta, subsecretária adjunta agora, do atual Barreirinhas, ela foi nomeada nesse mês passado como chefe da iniciativa do intercâmbio de informações da América Latina. E também temos pessoas que saíram da iniciativa privada e são representantes, são agentes, como o Márcio gosta de dizer, no campo internacional. Posso citar Juliana Cândido, que é ela formou no Brasil, trabalhou por pouco tempo no Brasil, foi Tax Advisor na OCDE por alguns anos e agora trabalha no Emirados Árabes. Então, nós vemos aqui vários exemplos de pessoas da iniciativa privada e da área pública que estão sendo representantes nesses organismos internacionais. E desses 4 que eu citei, 3 são mulheres, né, Giovana? E graças ao quê? Graças a pessoas como a Giovana, que há alguns anos atrás dedicou seu tempo para estudar fora, para aprender, e voltou e compartilhou seus conhecimentos aqui. Então, a área de conhecimento é muito importante, nós vamos tratar no próximo tópico, mas eu acho que é o basilar ali para entrar na área internacional. É isso. Obrigado, Carlos André. Giovana, ela, como diz os americanos, ela serviu como trailblazer para alguns tópicos aqui, alguns temas, e eu aproveito, vou parar minhas reações por aqui, porque eu tenho que devolver a palavra para a Giovana e a gente tem que avançar para o próximo tópico, mas de tudo que a gente conversou aqui agora, e até para justificar por que a gente deixou esse próximo tópico para o fim, a gente tem que lembrar que toda essa atividade que a gente está mencionando, ocupação de espaços, passa pela prática social do campo, para usar uma linguagem da sociologia. E como é que é a nossa prática social? Ela é uma prática discursiva. Quer dizer, o produto do nosso conhecimento, a demonstração de maturidade no campo, ela não se dá construindo alguma coisa, fazendo contas, fazendo um projeto, ela se dá falando, né? A maturidade do nosso campo se dá pelo uso do discurso, né? Seja a língua falando, que eu digo, seja na língua falada, seja de maneira escrita, mas é sempre pelo uso do discurso do campo, né? O manejo das categorias de uma maneira que seja reconhecida legitimamente pelos pares, vamos dizer assim, né? Ou seja, você não... Aquela brincadeira que eu falo, né? Fulano era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Não pode ser muito, na nossa área não pode ser muito à frente do seu tempo, senão ela não tem legitimidade dentro do campo. Ela pode ser um pouco à frente, mas ainda assim os pares têm que reconhecê-la como sendo alguém de relevo, né? Se ela só for ser reconhecida como de relevo 200 anos depois, não adiantou muito, porque o campo não a seguiu. Então, nesse sentido, o manejo dessas categorias é central. E aí eu volto para você, Giovana, se você quiser ainda reagir sobre os temas anteriores, fica à vontade, mas se você já puder avançar nesse tema, aproveitando essa experiência que você teve, não só de capacitação dentro da Receita, mas nesses ambientes onde você teve trânsito, como é que você vê essa questão da pesquisa e produção acadêmica em conexão com essa prática social que a gente mencionou e que você muito bem destacou como sendo, de um certo sentido, litigiosa pela necessidade de ocupação de espaço? Obrigada, Márcio. Bom, ainda refletindo sobre o que o Márcio disse antes, a minha porta de entrada, a minha ocupação do espaço no espaço da tributação internacional foi via academia, né? Foi via conhecimento e aprendizado. Por isso que eu entendo tão importante esse movimento da STB para o Brasil, porque ela vai trazer as pessoas, encurtar o caminho para poder chegar a ter uma linguagem para ocupar esse campo, né? Para ter um discurso, para desenvolver a linguagem para ocupar esse campo. E eu fico feliz porque a gente está fazendo parte desse processo que eu diria de democratização desse campo, né? Em você criar mais pessoas que consigam trabalhar nesse campo, não só porque é bonito, mas porque o nosso país precisa disso para se desenvolver economicamente. Então, a minha porta de entrada foi já durante a graduação,
num grupo de pesquisa de tributação nos países do Mercosul, então dali veio a minha veia internacional, né, com esse interesse, a curiosidade, né, pelo que é diferente, porque pelo outro eu tive avós italianos e eu escutava eles sempre falando da Itália, e eu queria conhecer o mundo. E eu tinha amigos que eram de origem japonesa, outros que eram de origem alemã, porque Rolândia teve da cidade onde eu nasci, teve essa conjunção de japoneses e italianos, a tríplice entente, e isso me desenvolveu muito a curiosidade para ver o mundo e de saber como é que as pessoas viviam em outros lugares, qual era a cultura delas, o que elas aportavam de diferente. E com isso, foi já com a tributação no Mercosul, eu saí desse mais amplo e entrei no campo tributário. Depois veio um curso que foi ofertado pela União Europeia sobre tributação internacional e integração econômica, então acho que isso que o Romero diz é importantíssimo. A internacionalização ela vem de um processo econômico em que você tem as economias se expandindo, seja porque os países são muito pequenos territorialmente e eles, para exercer a influência deles, eles precisam desenvolver outras ferramentas econômicas, porque o mercado interno deles talvez não seja o suficiente para essa expansão, então busca essa expansão no mundo, seja porque culturalmente, tradicionalmente, a relação com outros povos já era mais acentuada, enfim. E depois disso eu pulei para o doutorado, e aí o doutorado realmente foi uma abertura incrível, porque eu não fiz um doutorado em Direito Nacional, foi um doutorado em Tributação Europeia, então eu tive pouquíssimos professores italianos, eu não estudei Direito Tributário italiano, a gente estudou o que é a formação do direito tributário dentro da União Europeia. Então, isso já me deu uma dimensão supranacional do estudo do direito tributário, olhar o direito tributário com lentes muito diferentes do que era aquela minha lente nacional de estudar Paulo de Barros Carvalho, de tentar conectar isso com o outro. E ali você começa a ganhar realmente a linguagem, o discurso, mas ainda me faltava a perninha internacional, da tributação internacional, de todo esse arcabouço que a escola abrange. E isso eu fiz foi um processo muito autodidata. Eu tinha as ferramentas que me vinham de olhar a tributação já de uma perspectiva da tributação nacional e a tributação europeia, e com isso eu dei o meu salto para a tributação internacional num exercício muito autodidata. E aí a gente estudava realmente a tributação internacional. A minha grande chave de mudança para eu encaixar todas as experiências que eu tinha tido em diversas etapas da minha vida foi com o projeto de pesquisa do pós-doutorado, que é da governança tributária internacional, global, né? Que foi na Universidade de Leiden. E ali você começa a entender qual é. Vai juntando o que o professor Márcio trouxe para a gente, que é a questão de olhar os atores, de olhar os seus interesses, de olhar como esses interesses se manifestam, e eu acho que hoje a tributação internacional, a produção dela basicamente é feita nessa construção com diferentes atores, negociando com técnicas diferentes para você atingir o resultado. Então, para mim, é fundamental essa interação da burocracia, dos contribuintes nesse ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é o espaço onde a burocracia e onde, eu diria, a sociedade civil, além, né, não só o contribuinte como empresa, mas o contribuinte como sociedade civil, para a construção desse novo lugar que a gente tem, desse novo campo tributário internacional. Eu acho que, e aqui eu vou dizer até de uma maneira técnica, eu acho que até bem pouco tempo atrás não era tão acentuada essa produção, essa interação entre esses diversos atores. Os atores, eles eram mais atores, como é que eu posso dizer, mais os estados, mais as grandes empresas. Hoje a gente tem outros atores, e a academia é esse espaço onde esses atores, eles se qualificam, onde esses atores vão encontrando
vão ganhando a linguagem, vão ganhando o discurso e onde eles estão construindo uma nova realidade em termos de tributação internacional. Então, não é uma porta de entrada, é um portal. Giovana, minha amiga, obrigado. Eu já passo direto a palavra aqui para o Carlos André. Carlos André, se você quiser reagir à fala da Giovana, fique à vontade, mas eu já peço para você trazer um pouco da sua experiência também no âmbito do CIET, né, que você trabalha lá como professor tutor no tema do intercâmbio de informações. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que é essa atuação acadêmica transnacional, vamos chamar assim, porque lá no CIET o foco são as diversas administrações fiscais das Américas, né? O que você pode trazer para a gente aí de colaboração nesse debate? Sim, Márcio. É muito gratificante você trabalhar no CIET e no Instituto de Estudos Fiscais, que é na Espanha, onde eu fiz meu mestrado, e depois eu continuei como professor, tutor. Então, são basicamente alunos que falam espanhol, os cursos são em espanhol, e a interação com os alunos é muito interessante. Além de acompanhar os alunos nos estudos, eu acompanho no trabalho final de master, né, que é o do mestrado deles, e nós realizamos dois eventos que eu acho dois tipos de eventos muito importantes, que é os webinários, que nós chamamos, convocamos alguns alunos de diversos países da América Latina e também da Espanha, para compartilhar a experiência na tributação internacional sobre tópicos específicos, preço de transferência, criptoativos, e também os foros de discussões, que nos foros de discussões nós elegemos uns 2 ou 3 temas por ano, colocamos para discussão durante 2 semanas ou um mês, dependendo do caso, e todo mundo interagindo, o país compartilhando a situação da legislação do seu país, tirando dúvidas, e é muito interessante. Eu tive o prazer de coordenar 2 foros de discussão, um sobre tributação de criptoativos e outro sobre intercâmbio de informações, e no mês de julho, agora, eu fui convidado para coordenar o sobre tributação de grandes fortunas, que é um tópico aí que já está sendo discutido em algumas jurisdições. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que a educação é o portal de entrada, que a Giovana se referiu aí, para entrar na área da tributação internacional. E é muito gratificante estar envolvido com isso. Na semana passada, eu recebi um convite para dar aula no mestrado na Universidade da Bolívia. Então, você vê que eu sou do norte de Minas, viu, Romero? Eu não sou do centro do Rio, São Paulo também, não. Se era norte de Minas, sul da Bahia. Aí é quase Bahia, então o meu sotaque é um pouco mais arrastado. É uma cidade pequena também, e graças à educação eu consigo trabalhar com a tributação internacional. E a facilidade do EAD, né, Márcio, que é a porta da Escola Superior de Tributação de Brasília. Mesmo estando numa cidade pequena, no norte de Minas, eu consigo participar de eventos no exterior, eu consigo dar aulas no exterior e eu consigo participar de aulas do exterior também. É isso. Aproveitando essa deixa, professor Carlos André, eu me lembrei de uma passagem, de um artigo que eu li, me esqueci agora quem era o autor. Ele falava sobre a primeira grande onda da globalização do direito. É bom falar do direito, porque, enfim, tributação e direito, ainda mais no Brasil, quase que se confundem, né? E essa primeira onda de globalização, ela teria ocorrido no século XIX e teria começado pela academia, porque esse fluxo, esse intercâmbio de livros, de ideias, de doutrinas, teria sido o primeiro grande fluxo transfronteiriço de debates jurídicos, mais do que, né, e muito antes dos organismos internacionais, né, antes de se constituir uma burocracia supranacional. Então, além de ser um portal para a entrada no campo, ele acaba sendo uma avenida também para um processo de internacionalização, se a gente entender globalização do século XIX como um dos desdobramentos da ideia de internacionalização, ou vice-versa, né? E, enfim, então, assino embaixo o que vocês dois disseram a respeito disso, e ainda trago mais esse elemento. Romero, eu preciso das suas reações aí em relação a isso também, em relação ao que já foi dito, e se você puder adicionar aí sua experiência por Viena, ou em algum outro âmbito acadêmico também, quaisquer comentários aí são bem-vindos. Acho que o primeiro ponto para mim foi que também, desde muito cedo, depois de eu ter me encantado com o caminho internacional, né, também Instituto Rio Branco fez parte da minha vida por algum momento, dos meus sonhos, mas depois disso, mesmo pensando no fenômeno tributário, eu percebi, fazendo curso de Direito, que é um fenômeno multidisciplinar, interdisciplinar.
Então, eu decidi naquele momento que o meu caminho acadêmico seria também. Então, após a minha formação jurídica, o meu mestrado foi um mestrado de 2 anos nos Estados Unidos, onde entrei muito na parte de negócios internacionais, finanças internacionais, comércio internacional. Ou seja, eu entrei para esse outro lado. E mesmo meu doutorado em Viena, anos depois, eu só decidi fazer porque foi um programa que eu encontrei que era intrinsecamente interdisciplinar, que eu tive na minha banca dois professores da Faculdade de Economia e dois professores da Faculdade de Direito. Então, para mim, o fenômeno que a gente trabalha, o campo que a gente trabalha, ele é necessariamente interdisciplinar. Então, o que eu posso somar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo para o público, é essa provocação por realmente trilharem um caminho que lhes dê essa interdisciplinariedade, essa multidisciplinariedade, né? Não somente entre o que no Brasil já era, de certa forma, uma tradição, aí, direito e contabilidade, mas principalmente, eu diria, economia, em relações internacionais se estuda muito história, línguas, cultura, relações internacionais, tudo isso é muito importante, inclusive para uma boa interpretação jurídica, né? A gente tem, ó, no nosso bate-papo do entrevista, né, professor Márcio, eu abordei como alguns dos temas mais importantes na área de tributação internacional são frequentemente, a meu ver, mal interpretados até por questões de culturas jurídicas, né? Culturas e idiomas. Então, a gente tem alguns temas que não são pequenos, não são menores e que só são visíveis se você sair de uma caixinha. Se você estiver dentro da caixinha jurídica o tempo inteiro, você não vai conseguir compreender esse fenômeno. Você acha que vai entender, você pode escrever livros e livros jurídicos sobre o tema, mas você não vai saber do que você está falando. Você realmente, para compreender, você tem que ser capaz de olhar com os olhos do economista, do contador, do administrador, etc. Não que você precise se tornar, mas você tem que ser capaz de ser poliglota nessas linguagens diferentes aí, de conhecimento. Então, nessa trilha acadêmica, o que eu posso somar, além do estude muito, que realmente é interessante, divertido, se você gosta do tema, não vai ser um trabalho, vai ser uma diversão, mas além disso, eu diria, pitadas aí de interdisciplinariedade vão fazer muito bem. Eu acho que são dois pontos importantes aí, sobretudo na cultura brasileira, né, que a gente deveria investir mais em termos de desenvolver o nosso discurso tributário. Um é a multidisciplinaridade, né? Infelizmente, a tributação no Brasil carece um pouco dessa perspectiva. E o segundo é uma visão crítica sobre a própria ideia de internacionalização, né? Rapidamente, isso é de conhecimento. Para quem já é da área, isso é óbvio, né? Mas para quem não é, talvez não seja tão evidente. A própria ideia, vou falar em direito, porque o direito é preponderante no debate tributário nacional. Então, a própria ideia de um direito tributário internacional no Brasil, ela é estranha. Não é única, mas no Brasil isso é muito acentuado, né? Quer dizer, esse internacional ele não é internacional de verdade, ele é doméstico. Né? Você vê, os manuais de direito tributário internacional, eles explicam esse caráter internacional pelaquilo que eles chamam de existência de um elemento de extraneidade na relação jurídica tributária. Ou seja, você tem um direito tributário doméstico, que é o todo, e aí dentro dele, algumas das relações jurídicas possuiriam elementos de extraneidade que o caracterizaria como internacional. Quer dizer, o internacional é menor do que o nacional. É uma visão estranha, mas enfim, é a que prepondera no Brasil, talvez até hoje, não sei. Mas falta um pouco dessa mudança e espero Lembra que o Barão de Munchausen, né? Que ele Exatamente. sai do atoleiro se puxando pelos próprios cabelos. Levanta ele e o cavalo junto. Mas essa é uma das bandeiras da STB. A gente quer justamente, entre outras questões, mas esses dois problemas, né? A gente quer trazer uma visão multidisciplinar e, ao mesmo tempo, uma perspectiva diferente sobre a ideia do que é ser internacional. Internacional no sentido de jogar o jogo no plano internacional, de fazer parte, ser um agente, ser um ator desse campo. Amigos, a gente extrapolou um pouco o tempo que eu havia mencionado, mas esse é o nosso projeto piloto, é a nossa primeira conversa. A ideia era justamente a gente deixar as pessoas livres e deixarem o tema aí nos levando, mas a gente tem que encerrar de todo modo. Então, eu agradeço imensamente a participação aqui dos nossos convidados, professor Romero, professora Giovana, professor Carlos André. Obrigado aí por dividirem conosco aí seus caminhos, suas experiências, né? A gente viu que realmente
esse campo tributário internacional é muito mais amplo e muito mais fascinante do que sugere essa visão tradicional, diferentemente até do que eu pensava quando eu era estudante de direito. Então, não se trata apenas de litígio, não se trata apenas de consultoria no sentido mais limitado, mas de uma arena, né, para usar aquela expressão de combate que a gente conversou, né, professora Giovana, uma arena que articula elementos da academia, dessa burocracia estatal, organismos multilaterais, num verdadeiro jogo de normas, disputas e colaborações. E o objetivo desse programa do STB Diálogos é justamente, né, despertar esse interesse, essa curiosidade, provocar nos nossos espectadores aqui as perguntas, né, que denotam, né, uma curiosidade, um desejo de conhecer um pouco mais sobre esses múltiplos caminhos, né, sobretudo para quem deseja aí atuar com profundidade, com propósito nesse mundo da tributação. Então, agradeço a presença de todos, passo para você, Romero, para suas palavras finais, para se despedir do público. Não, sempre um prazer estar com vocês. Desde que a gente começou a estar juntos nessa caminhada aqui da ESTB, é fascinante justamente por esse propósito que eu acho que inspira todos nós. Eu espero que esse propósito inspire aí o nosso público, nossos alunos e futuros alunos também, a realmente tentarem entender esse fenômeno de uma forma construtiva, colaborativa, pacífica, próspera. É isso que a gente está tentando demonstrar aqui. Walk the talk, né? Como dizem os americanos. Muito bem, obrigado a todos e estejam bem. Obrigado, Romero. Carlos André, suas palavras finais. Só tenho a agradecer, né, e compartilhar esse momento aqui, esse espaço com pessoas tão experientes, professora Giovana, professor Romero, professor Márcio. Fico muito grato e foi um prazer participar. Obrigado, meu amigo. Professora Giovana, quer falar palavras finais aí para a nossa audiência, que deve ter ficado muito inspirada pelas suas palavras? Acho que de todos nós, né? É muito bonito porque a gente conhece as pessoas e em oportunidades assim a gente aprofunda mais um degrauzinho em conhecer como são essas pessoas e como elas chegaram até aqui, né? Foi muito rica essa experiência, só tenho a agradecer e espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a falar sobre outros assuntos. Muito obrigada e fiquem bem. Vamos sim, esse é só o primeiro episódio do programa. Acho que promete bastante esse tipo de formato aqui para a gente interagir com o nosso público. E falando em público, então, agradeço a audiência de todos vocês. Fiquem ligados aí nas próximas edições, né? Ainda não tem data definida, esse programa ainda não tem a regularidade que os outros têm, mas obviamente que surgirão aí sempre novos temas e boas conversas aí para a gente compartilhar com vocês. Então, até a próxima, muito obrigado. Tenham um excelente dia.